eu sempre tive essa expectativa ou essa vontade de ser um representante da comunidade, do povo de Nova Petrópolis no Legislativo. Desde muito jovem, na época que eu trabalhava na iniciativa privada ainda, sempre com essa vontade, esse espírito de liderança, né, dentro da própria Dakota, por mais de 10 anos liderando aí esse processo da associação dos funcionários na época e esse envolvimento com o serviço comunitário voluntário. Então isso sempre me despertou. E mesmo com essa vontade toda de fazer um serviço público, voluntário, que são esses exemplos que eu citei, mesmo com isso eu ainda tive essa preocupação de poder fazer algo a mais, né? E diante disso eu procurei também conhecimento, fui atrás de uma formação superior, né? Isso me impulsionou ainda mais. E a gente tem que ter sempre uma motivação a mais, que é um pedido da sociedade, um pedido das pessoas, né, que enxergam não só na figura do político, mas na figura da pessoa impulsionada ou interessada em fazer algo a mais. Isso foi talvez os grandes motivos ou as grandes razões de ocupar uma cadeira tão importante, né, onde decisões não só para o presente das pessoas, mas para o futuro, né, da cidade são discutidos no Legislativo. Ser vereador é ser, acima de tudo, não somente um representante que está aqui nas sessões ordinárias ou quando a Câmara exige alguma sessão extraordinária ou uma sessão solene e tantas outras atribuições da Câmara de Vereadores. Mas, acima de tudo, é estar presente na comunidade, é estar atento a tudo aquilo que acontece ao seu redor. Acho que a questão da função do vereador, ela vai muito além, né? Essa preocupação constante em resolver as questões das pessoas, né? Quando falam que a Casa Legislativa é a casa do povo, e é justamente isso. Acho que essa é a grande prerrogativa, essa é a grande função do vereador, estar presente, atento, né? Procurar junto não somente aos seus eleitores, mas na comunidade como um todo, achar medidas que possam amenizar problemas, procurar soluções, né? E a função também do vereador é não apenas levantar problemas, mas em conjunto com o executivo achar soluções para a grande demanda de questões que tem não só na nossa cidade, mas isso é uma prerrogativa, acho que complexa de todo o poder legislativo. Hoje, talvez com o auxílio da informática, com o auxílio de tantas ferramentas de comunicação, tudo fica mais fácil, tudo fica mais fácil. Mas, por outro lado, também a cobrança é maior. Mas as dificuldades que se tinha na época, não se tinha talvez uma estrutura tão organizada como se tem hoje, não se tinha talvez o contato tão direto com as pessoas, que hoje tudo a comunicação facilita um monte. Me recordo que eu tive a experiência, infeliz experiência, de pegar 2 vezes o incêndio na Câmara de Vereadores, né? Então, foi justamente nas 2 vezes que eu assumi a presidência do Legislativo. Então, essa talvez foi uma das maiores dificuldades em reconstrução, em deixar o ambiente de novo apto a exercermos o importante papel do Legislativo. Então, tive essa infeliz experiência. Mas quando a gente tem equipes prontas, qualificadas, pessoas ao seu lado dispostas a ajudar, tudo fica mais fácil. Eu acredito que essa tenha sido, talvez na minha experiência,
como eu fui vereador por 4 mandatos e por 5 oportunidades o presidente do Legislativo, talvez tenha sido uma das maiores dificuldades que se tinha. Passei também por um processo de cassação de prefeito também, exigia muito, não só do presidente, mas de toda a comissão instalada para apurar os fatos. Então, isso também requer, ou requereu na época, muita dedicação, muito investimento, e para nós isto foi sempre uma matéria nova, né? Foi uma experiência nova para todos, né? Eu dificilmente vou me recordar se já teve algum momento de processo de cassação por parte da Câmara de Vereadores para cima de um prefeito. Então, isso também era um desafio enorme na época. Falar de fatos inusitados ou fatos interessantes que aconteceram são muitos, né? Então, a gente tem que só buscar na memória alguns mais interessantes. Um deles, eu já falei numa questão anterior, que foi justamente na minha presidência do Legislativo de ser pego de surpresa por 2 incidentes de incêndio da Câmara de Vereadores. Uma vez um incêndio ocorreu justamente na parte de baixo, iniciou na área da biblioteca, e o segundo incêndio então já foi na parte de cima. E em função disso, a gente tem que sempre procurar alternativas e tivemos que nos readequar. E as sessões da Câmara foram para o Parque Aldeia do Imigrante, lá onde hoje é a casa de convivência dos nossos grupos da melhor idade. Então, as sessões da Câmara aconteciam lá, então toda essa questão de levar equipamento, de levar essa situação toda para lá, mas é uma coisa interessante, né, que aconteceu, e quando há pessoas interessadas em ajudar, que a gente consegue desta forma superar os obstáculos, né? Outra situação inusitada, interessante que aconteceu foi minha primeira viagem a Brasília como vereador. Isso aconteceu em 2004 e me recordo, na época foi a minha primeira experiência como vereador, e isto foi uma promessa do governo, do então prefeito Augusto Schrank Júnior, quando eu era um menino de 7, 8 anos, quando o meu pai era servidor público aqui do município. E um dia desses, o pai chega em casa no final da semana, sexta-feira, e disse assim para a família: olha, amanhã nós vamos receber uma visita. Vamos receber a visita do Augustinho. E eu não fazia nem ideia de quem seria o Augustinho. E nós, num certo andar do dia lá, sentado e conversando, ele disse assim para mim: olha, gurizinho, um dia eu vou te levar para Brasília. E estou em meados de 1978, 79, tinha lá meus 8, 9 anos, e ele cumpriu com esta promessa em meados de 2004, quando ele me convidou então para fazer essa viagem a Brasília, e eu acompanhei ele juntamente com, na época, o vereador Hélio Seffel e também o procurador do município, Marcos Roberto Narciso. Então são esses fatos que marcam na vida da gente, né? Que ficam essas boas recordações, né? Então do governo do prefeito Augusto, do vereador Hélio Seffel, principalmente, né? Dessa aventura que se teve em Brasília, e lá que aí eu descobri o quanto benquisto era o prefeito Augusto, também já na época em Brasília. Talvez na época as coisas eram bem mais simples, né? As pessoas talvez não se manifestavam, não se importavam tanto com o que acontecia no legislativo, com o que acontecia na administração. Hoje as redes sociais são esse instrumento que faz com que as pessoas tenham mais participação e as opiniões sejam mais difundidas.
mas eu me lembro que, numa certa ocasião, foi mandado o orçamento para a Câmara de Vereadores, onde o Executivo entendeu que, naquele momento, o repasse para o hospital de Nova Petrópolis seria X valor. E, por uma questão de entendimento de alguns vereadores que foram oposição ao governo naquele momento, queriam aumentar este valor. E o que inviabilizaria totalmente o orçamento para o ano seguinte, porque geralmente o Executivo manda o projeto de lei do orçamento e, na grande maioria das vezes, ele é aprovado na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores. E, naquele momento, então, nós tínhamos esse entendimento que aquele valor proposto para aquele momento seria o ideal. E, se tivéssemos aprovado a emenda, certamente o prefeito teria vetado esta emenda, ou seja, no exercício que se iniciaria no dia 1º de janeiro do ano seguinte, o município estaria sem orçamento aprovado. Então, tínhamos essa situação criada e tínhamos então que, naquele momento, dar um voto de Minerva, né, para corrigir essa situação, sob pena do município, para a compra de qualquer insumo, qualquer coisa que precisasse para o dia a dia da municipalidade, teríamos que pedir uma autorização especial para o Legislativo para fazer qualquer tipo de compra, sob pena de não termos um orçamento aprovado pelo Legislativo. Então, acho que foi uma das coisas mais polêmicas que aconteceu, né, com manifestação na Câmara de Vereadores. Uma outra situação foi também de um projeto onde, inclusive, teve a necessidade de envolver forças policiais para conter os ânimos dentro da Câmara de Vereadores. Eu só não me recordo qual era a matéria, mas eu me lembro que teve também uma situação muito polêmica na Câmara de Vereadores, e eu não vou me lembrar agora do que se tratava. Eu sei que a Câmara precisou ser resguardada pela força da Brigada Militar. Proposições de minha autoria, eu fui talvez nesses 16 anos de vereador, talvez o vereador que mais proposições apresentou. Destaco aqui algumas, né? E hoje é uma situação consolidada, e na época eu sei que eu tive pessoas que não gostaram da atitude, da legislação, que restringia o uso do cigarro em ambientes fechados, em ambientes onde as pessoas não eram obrigadas a respirar a fumaça produzida pelo cigarro de quem tinha vontade de fumar. Eu sei que na época fui muito cobrado por isso, por alguns, né? E nós só tínhamos a intenção, não era proibir o uso do cigarro, mas restringir o uso. E hoje a gente vê o quão importante foi a legislação naquele momento. Hoje nós temos uma prática comum das pessoas de passear com os seus cães, né? Com os seus animaizinhos de estimação, e é uma lei que está em vigor hoje. E hoje de manhã ainda estávamos conversando sobre isso, que é o recolhimento dos dejetos produzidos pelos animais de estimação. Então, isso acho que é outra importante legislação que eu criei na época, que eu fui o autor dessa legislação, não só pelo recolhimento, pela limpeza, pelo respeito com o próximo que vai usar este espaço, mas também por uma questão de saúde pública. E, paralelo a esta lei também, nós nunca tivemos problemas com isso, mas a gente percebe que em grandes cidades já aconteceram esses fatos de cães avançarem. O meu cachorrinho, o meu cãozinho é dócil, ele não faz nada. Mas quando menos se espera, o animal pode ter uma reação adversa. Então, naquela mesma legislação, a gente sugeria também, dentro de critérios de porte de animais, o uso de focinheira, enforcador, para que as pessoas tenham
segurança, né, ao passear com os seus cães. Outra lei importante, naquela época, as instituições bancárias não tinham, por exemplo, poltronas, assentos, cadeiras para as pessoas usarem e aguardarem o seu atendimento. Então, foi uma lei que eu criei também, que foi de estabelecer, pelo número de atendimentos que as instituições bancárias tinham por um período durante o dia, de fornecer comodidade aos seus clientes e, ao mesmo tempo, de limitar tempo de espera. Claro que, aliado a pós ou antiferiado, esse período poderia ter sido e possa ter sido um pouco mais extenso. Então, são algumas legislações que a gente criou, também restringindo o uso de skates e bicicletas na via, em praças públicas, né? Temos que ter locais específicos para isso, por isso que foi construído também a pista de skate. Então, são essas legislações, e eu tive mais outros projetos, também agora não me recordo de todos eles, mas são essas, acho que as medidas principais que causaram impactos positivos na vida do cidadão da nossa cidade.